E a cidade de Este, hoje em dia, que fica lá na província de Pádua, uma vez era chamada de Ateste, mas era uma cidade muito importante, muito relevante, principalmente na época dos Vênetos antigos, que ao passar do tempo foi perdendo a sua relevância e cada vez mais Pádua que foi ganhando relevância ali, digamos, com um confronto entre Pádua e Este. Esse confronto naturalmente sempre existiu, um confronto não bélico, mas um confronto de importância, de comércio, de influência, aliás, algo que existe também ainda nos dias de hoje nas cidades que se encontram na mesma região. Por exemplo, na minha região aqui, muitas vezes as cidades a gente percebe que elas competem, seja na indústria, seja no turismo, no comércio, elas de certo modo competem entre si para atrair os melhores investimentos, os melhores empreendimentos, não? E isso ocorria também naquela época lá entre Este e Pádua. Porém, o foco desse vídeo aqui vai ser Este, é inevitável que a gente fale sobre Pádua também, e esse vídeo foi feito, a pauta desse vídeo foi sugerida por um inscrito aqui no canal, que ele gostaria de saber como aconteceu, né, a queda de Ateste, que seria a Este de hoje, lá em Pádua, e também, digamos, a ascensão de Pádua. Eu decidi separar, né, esses vídeos, nesse vídeo aqui falar sobre a ascensão e queda de Este, e depois a gente pode falar de Pádua também, apesar de ter algumas pitadas aqui sobre Pádua, é óbvio. Eu sou Fernando Menegatis, aqui é o canal Lengoamário, fica no canal até o final, fica no vídeo até o final e fica no canal também, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber o conteúdo sempre em dia. Não esquece de curtir o vídeo e depois de deixar o seu comentário, nem que seja o nosso famoso emoji, o leão do Vêneto, né? Porque ele acaba ajudando bastante tanto o canal quanto o vídeo a se posicionar melhor aí no ranking das pesquisas. Muito bem, olha só, a gente começa aqui com a Ateste, que seria a Este de hoje, né? Na era pré-romana. O que a gente fala com era pré-romana? É quando os romanos, a influência romana não existia naqueles territórios. Muitas vezes nem os romanos, nem o Império Romano ainda existia. E é um panorama muito interessante porque a gente consegue ver as culturas que se formavam ali dentro da Península Itálica ou que, enfim, né, vinham de uma migração de fora para dentro da Península Itálica de um modo um pouco mais independente, digamos assim, né? Um modo menos globalizado, o que foi a cultura romana, né? Os romanos, quando começam ali a se expandir, de certo modo, eles levam uma pseudo-globalização, que é um termo que nós estamos acostumados nos dias de hoje, que é o quê? É todo mundo mais ou menos fazer as coisas do mesmo jeito, não? Então, quando os romanos se expandem, as culturas independentes começam a ter menos independência, até menos traços singulares, o que, de certo modo, facilitava e facilita ainda hoje nas relações comerciais, nas relações comunicacionais. Porém, existe uma certa perda, né? Uma perda de cultura, uma perda de várias outras coisas ali dentro dessas civilizações, e isso também acabou acontecendo com os vênetos e vários outros povos, todos os outros povos da Península Itálica. O que acontece? A civilização lá de Este, que hoje é Ateste, né, leva o nome de Ateste, como eu falei, hoje Este, porque, enfim, é o município ali da província de Pádua. É diferente, né? Tem a província de Pádua e a cidade de Pádua também, que era rival de Este, mas porém, Este faz parte da província de Pádua. Então, situado aí, esse município situado na encosta sul das colinas Eugânias. Para quem não conhece, pesquisa aí no Google, sempre é importante a gente saber. Essas colinas Eugânias são muito famosas lá na história do Vêneto, no Vêneto inteiro, na paisagem turística do Vêneto. Então, vale a pena você dar uma olhada. A 32 quilômetros de Pádua e 24 quilômetros de Rovigo.
também chamada, portanto, na época pré-romana, a civilização das cítulas. Mas o que seriam essas cítulas? Essas cítulas seriam aqueles vasos funerários, urnas funerárias, que eles utilizavam, principalmente os vênetos antigos ali, mas não só os vênetos antigos, né, outros povos aí da Idade do Bronze, para quando eles cremavam seus mortos, era uma cultura que cremava ali os seus mortos e colocava cinzas dentro dessas urnas. Então essas urnas eram chamadas de cítulas, que é um termo em latim que significa vasos, não? As cítulas. Isso significa que as cítulas é que davam o nome, né, dos objetos típicos ali dessa produção. Também conhecida como civilização paleovêneta. Quando vocês forem fazer as pesquisas de vocês a respeito dos vênetos antigos, é muito comum encontrar esse termo, paleovanity, paleovênetos. Mas o que é esses paleovênetos? É algo muito diferente de nós? Bom, sim, num contexto, obviamente, eles eram diferentes, mas não é diferente numa linha, numa escala. O que significa que paleovêneto eram os vênetos do Paleolítico, do período Paleolítico. É por isso, paleovênetos. Então, essa civilização paleovêneta que desenvolveu-se entre o início da Idade do Ferro, e aqui a gente já consegue pontuar mais ou menos uma data, que foi o século IX a.C., e a Era Romana, que começa então ali no século I a.C., derivada então da anterior era proto-vilanovana. Eu acho que seria até bacana eu fazer um vídeo ali dessas eras que aconteceram ali dentro, para a gente ter uma noção melhor. Eu não vou falar especificamente de cada uma delas, porque senão vai ficar um vídeo muito comprido, né? Então foi fundada na agricultura, criação de ovinos e pesca em água doce, principalmente. Essa começa a teste, né? Naquele momento ali começa com essa base aqui. Então, a cítula Benvenuti, mais uma vez, relembro vocês, cítulas eram aquelas urnas funerárias onde os vênetos antigos guardavam as cinzas e depois enterravam elas também. A cítula Benvenuti é o nome se não me engano, a casa, né? O terreno, a casa onde encontraram essa cítula, existia lá a família, ainda existe ainda hoje, né? A família Benvenuti, é por isso que deram o nome de cítula Benvenuti. Então, inclusive, a pessoa que encontrou essa cítula até faleceu quando eu estava lá no Vêneto em 2019. A cítula Benvenuti é um dos melhores exemplos desta produção, com ornamentos animais reais ou fantásticos, ou quero dizer animais de verdade, ou simplesmente animais mitológicos também, eles faziam isso. Vegetais e geométricos, demonstrando influência oriental. Eu também tenho um livro que eu comprei lá, que é um livro bem técnico e que fala sobre todos esses desenhos das cítulas, enfim, os trajes e assim por diante, vai decifrando tudo isso, é bem legal. Então, o túmulo de Nerca, esse livro se chama Cítula Benvenuti, tá, pessoal? Cítula Benvenuti. Eu não sei, de repente tem na Amazon para comprar, mas com certeza em português não existe, tá? Acho que vocês só vão conseguir encontrar em italiano. Olha só, o túmulo de Nerca. Eu visitei também esse túmulo aqui. O que seria isso? No início eu falo dele porque não tem como falar sobre este sem falar sobre o túmulo de Nerca. No início do século III a.C., com seu precioso equipamento, mostra que já na época existia tráfego comercial e contatos culturais com os etruscos. Tanto com a mediação de Adria como com contatos diretos com Spina e com a zona de Bolonha, mas também contatos com grupos celtas vindos da Gália, estabelecidos em Este. O túmulo de Nerca era nada mais, nada menos do que na verdade, o túmulo de uma nobre do período paleovêneto, uma vêneta, né? Uma venética daquele período que tinha muitas posses, enfim, que provavelmente tinha um status, porque quando se enterrava com muitas posses é porque a pessoa representava alguma coisa naquela civilização. As pessoas pobres eram enterradas com poucas coisas, pessoas ricas com muitos adornos, objetos e tal. E Nerca foi uma dessas pessoas aqui, que demonstra uma certa nobreza já para aquele período. Conhecemos então o nome da nobre falecida, a Nerca,
pela inscrição na cítula de bronze, estava escrito lá o nome dela, está escrito o nome dela, né? A tipologia tumular é única em Este. É constituída por uma grande caixa em lajes de calcário das colinas, né? Das colinas euganeias, com o telhado de duas águas que lembra o tipo de sarcófago e túmulo etrusco e que pretende representar a casa do falecido. Então vocês entenderam que quando a pessoa morria, eles também construíam basicamente como se fosse uma pseudo-casa, né, para o falecido, com aqueles objetos e ornamentos que tinham relevante importância ali para a pessoa também. Então, basicamente, ela morava numa casa quando estava viva, mas quando morria, eles construíam uma espécie de casa também, como funciona hoje com os mausoléus, mas eram algo um pouco mais, digamos, função de status também, enriquecido e tal. O rico equipamento atesta o papel e a posição do falecido, ou seja, a rica estrutura em si, né? E a estrutura de mesa é composta por cerâmica local, cinza e importada. A área da lareira, as atividades realizadas durante a vida são representadas por objetos de bronze, andirões com espetos, tenazes de fogo, faca e pá, assento e tear vertical com ferramentas de fiação e tecelagem. Portanto, a partir disso, a gente já consegue vir lá para o período da romanização. O lento processo de romanização de Este e de toda a paisagem envolvente de Este iniciou-se entre os séculos III e o século II a.C. e podemos ler o longo processo de transformação no traje, no gosto e na arte e na linguagem também dos objetos funerários e das epígrafes. A civilização romana começa a se espelhar especificamente nessas áreas aqui. Então, Roma construiu estradas que serviam para os seus exércitos, mas também, é claro, que acabava servindo para o comércio, por exemplo, né? Eram estradas que beneficiavam os vários centros de troca para satisfação também dos mercadores que podiam utilizar todas essas estradas aqui. Então, a partir desse momento, a Este começa a crescer cada vez mais, né? Os indícios da presença de Roma no território de Ateste remontam ao ano 175 a.C., quando o cônsul Marco Emílio Lepido traçou a via Emília Altinate, que ia da Bolonha até Aquileia, passando assim por Este e também passando por Pádua. Por volta de meados do século II a.C., entre 141 a 135 a.C., dois procônsules foram encarregados pelo Senado romano de fixar os limites dos territórios de Este, Pádua e Vicenza, para pôr fim a alguns conflitos territoriais que eu havia mencionado, né, que surgiram entre as duas, entre estas cidades, não apenas Este e Pádua, mas também Vicenza estava envolvida aqui na confusão. Então, data desse período um bloco de pedra interessantíssimo, né, da comuna de Galzignano, que marcava a fronteira entre Este e Pádua. Existia ali uma certa limitação que precisava se impor naquele período. A utilização, então, de nomes locais agora latinizados está documentada por algumas epígrafes e vasos com inscrições que testemunham a transição de uma escrita venética local para uma escrita venético-latina mista, até a completa latinização, tá? Para realçar o processo gradual da romanização. É muito interessante quando se vocês tiverem a oportunidade de visitar os museus lá de arqueologia antiga do Vêneto, vocês conseguem ver por meio das escrituras, essa romanização, né? O século datado disso, daquilo é puro venético, daí começa a misturar com latim, já venético mais latim, aí vai misturando até que vira 100% latim. Então hoje sabemos com certeza que o centro urbano da época romana ocupava a parte ocidental da atual cidade de Este. Os seus limites norte e sul são indicados pela presença de áreas de necrópolis, respectivamente a norte, em correspondência com a faixa no sopé das colinas, e ao sul, entre Casale e a ferrovia. Pensa-se que a vila era atravessada por duas ribeiras, delimitadas por taludes e pedra,
e atravessadas por pontes. No centro histórico da cidade de Este, com seus edifícios públicos, foi identificada também uma zona que envolve a atual igreja, que se chama Beata Vergine della Salute, sendo conhecida a posição exata de 2 santuários venéticos, o templo dos Dioscuri, na zona de Casale, e aquele dedicado à deusa paleovêneta Areitia, na via Deserto. Ambas nas proximidades do suposto curso antigo do rio. O templo, então, dos Dioscuri provavelmente ficava em um antigo local de culto venético, de culto vêneto antigo, conforme uma taça votiva de bronze com uma inscrição em venético do século VI a.C. A descoberta de uma barragem de pedra e de uma subestrutura de 3 luzes confirmaria a localização do santuário perto de um riacho, talvez o Adige. As divindades locais eram, na verdade, os Dioscuri, os deuses Castor e o deus Pollux, protetores da navegação e também protetores da pesca, da saúde e da fertilidade. A atividade do santuário está documentada pelo menos até o século II depois de Cristo. E os primeiros contatos diretos entre Roma e os vênetos começam no início do século II a.C., com relações político-militares nas quais Roma atuava como árbitro nas disputas sobre as fronteiras territoriais entre os atestinos e as populações vizinhas. E depois, após a fundação colonial de Aquileia em 181 a.C., a intervenção romana modifica o território criando estradas com a presença constante de um exército, né? São estradas importantes consulares como, por exemplo, a Via Ania e a Via Aemilia Altinate. A partir daqui, inicia-se sim o processo de romanização de Ateste e de toda a zona envolvente. Na verdade, recordamos 2 intervenções, a primeira em 141 a.C. pelo procônsul Lúcio Quintilio Metellio Calvo e o segundo em 135 a.C. pelo sucessivo procônsul Sexto Atílio Serrano, para resolver disputas territoriais entre os atestinos e as populações de Pádua e Vicenza. Então já existia um certo conflito ali entre essas 3 populações. A integração entre vênetos e romanos continua graças ao nascimento de relações clientelistas entre membros da classe dominante de Roma e as aristocracias locais vênetas. Em 89 a.C., a lei latina, mais conhecida como Ius Lati, é concedida a Ateste e aos demais centros vênetos como direito de comércio, casamento, voto e residência em Roma, bem como o direito de adquirir a cidadania latina para aqueles que exerceram magistrados locais, como é o lembrado por uma lápide funerária dedicada a Bilienus Aquitiacus e por alguns monumentos funerários descobertos em Este, na zona rural ao redor de Este. Então, aqui a gente também já acaba um pouco com essa mitologia, pelo menos os vênetos, né? Os vênetos naquele período eles não eram considerados latinos, tanto que eles ganharam uma cidadania latina ali, tá? Posteriormente, em 49 a.C., o procônsul da Gália Cisalpina, o nosso querido Caio Júlio César, para obter o apoio da população contra Pompeu o Grande, concedeu a cidadania romana às populações vênetas, incluindo a população de Ateste, não? Que se tornou um município dentro da tribo Romília. Data desse período, uma placa de bronze com inscrição legal sobre as competências dos magistrados locais, denominada Fragmentum Attestinum. Poucos anos depois, em 31 a.C., na sequência da Batalha de Actium, já aliada dos romanos, Ateste foi transformada de município em colônia. Aqui começa a queda dela, né? Roma é que proporcionou, enfim, querendo ou sem querendo, proporcionou a queda de Ateste. Eles transformam Ateste, que era um município, em colônia. Quando os veteranos das 5ª e da 11ª Legiões obtiveram de Augusto os territórios do interior de Este como recompensa por uma longa e honrosa carreira militar. Ateste, então, torna-se assim uma colônia de soldados e o seu território é dividido para cedência aos veteranos, que travaram aquela batalha para favorecer a integração do povo de Ateste e para a recuperação de territórios ainda não explorados através da presença contínua de importantes figuras militares que controlavam a área. Assim, Ateste fica, né, cada vez mais escravizada ao município de Patavium,
quando falamos de Patavium, era um nome que tinha Pádua, e perde também, começa a perder muita, mas muita importância, até que cai completamente depois da queda do Império Romano. Caso você queira analisar a bibliografia, tem aqui na descrição do vídeo, deixa aqui, não vou ficar comentando bibliografia, né, no vídeo, isso aqui, não sei o que, não sei o que, eu deixo aqui na descrição do vídeo, e claro, deixa o seu comentário aí, se não tiver nada para comentar, deixa o emoji, o leão do Vêneto, porque acaba ajudando muito o vídeo, e me diz, você sabia, né, de toda essa história aqui, que na verdade foi Roma, na verdade, o que dá para perceber aqui? Roma acabou dando, né, o triunfo de Ateste também por conta das vias, das estradas, né, para facilitar o comércio, mas também foi Roma quem tomou de volta todo o sucesso que Ateste teve, e aí Pádua começou a ficar cada vez mais importante, né? Já era importante, começou a ter mais importância porque a disputa começa a reduzir ali. Então, o que Roma deu, Roma também tomou de volta. Me deixa aí nos comentários se você já sabia disso e também outras sugestões. Tchau, tchau, Strucon.